Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre distribuição normal, mais especificamente sobre a distribuição normal padrão. Tá? Para quem vem acompanhando as aulas, na aula passada a gente falou sobre distribuição normal e disse que ela é uma das mais importantes, possivelmente a mais importante na probabilidade, porque a gente consegue expressar diversos fenômenos da natureza com ela. A partir disso, a gente verificou que na função f de x a gente tinha um problema para fazer a resolução da integral dela. E aí nós citamos que seria interessante fazer uma mudança de variável, obtendo a distribuição normal padrão, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, nós tínhamos uma distribuição e nós vamos fazer uma mudança de variável para poder resolver ela, porque aquela equação era trabalhosa para ser integrada e recaía numa integral que envolvia séries. Tá? E muitas vezes na faculdade a gente vê essa parte da estatística antes de ver séries, ou em algumas nem vê séries. Tá? Então a gente vai mudar a variável para poder resolver isso. Então começamos com a definição. Seja z uma variável aleatória tal que zi é igual a xi menos mi dividido por sigma. Então, o z é uma variável aleatória, z1, z2, zn, é igual a xi menos a média dividido pelo desvio padrão. O desvio padrão a gente vai obter pela raiz quadrada da variância. O que essa distribuição normal tem de característica específica? A média é zero, a variância é 1. Quando uma distribuição normal tiver essa característica de média igual a zero e variância igual a 1, nós temos uma distribuição normal padrão. A função densidade ela é dada por φ de z igual a 1 dividido por raiz quadrada de 2π vezes exponencial de menos meio z ao quadrado. Esse z aqui que varia do menos infinito até o mais infinito. Eu fiz o gráfico aqui para a gente relembrar. É a mesma curva gaussiana, tá, que a gente tinha na distribuição normal. Eu coloquei o eixo aqui um pouco mais deslocado, não exatamente na origem, só para vocês visualizarem que exatamente metade aqui da distribuição normal se encontra nos negativos e metade nos positivos, ou seja, essa questão aqui, ó, da média ser igual a zero, ela está expressada nesse gráfico. Só desloquei o eixo aqui para visualizar. Depois, quando a gente fizer as comparações de gráfico da normal com a normal padrão, vocês vão ver o eixo exatamente aqui em cima da metade, tá? Isso aqui é só para visualização. Então, como a média de z é zero e a variância é 1, as probabilidades, que são as áreas aqui sob a curva gaussiana, que é calculada através da integral, são tabeladas. Então a gente não precisa fazer isso todas as vezes. Vai ter uma tabela definida para cada um dos pontos em coordenadas, que estarão sob a curva da gaussiana. Então o que a gente precisa saber é que a média é zero, que a variância é 1, e a partir disso a gente vai ter uma tabela pronta. Não vai precisar fazer o cálculo todas as vezes. A notação é dada por x igual, dois tracinhos aqui, tá? Distribuição normal, tá? Variável aleatória x com distribuição normal, com média mi e variância sigma ao quadrado. Tá? Se esse mi for zero e essa variância for 1, nós temos o normal padrão. Então, dentro da distribuição normal, nós temos a normal padrão, que é a normal padronizada, e vai usar a tabela que a gente vai chegar daqui um pouco. Tá? A notação que se utiliza é essa aqui. Tem algumas variações de autor para autor, mas normalmente é essa. Tá? Vamos ver algumas propriedades que, de certa forma, são evidentes, mas a gente vai reforçar. No gráfico, né? A normal, estou fazendo um comparativo aqui de normal e normal padrão, tá? Então, na primeira propriedade, f de x é simétrica em relação a x igual a mi.
Então, ó, a gente tem aqui o Mi e a nossa f de x aqui, 50% das probabilidades antes de Mi, 50% depois. O ρ de z, que é a função normal padrão, ela é simétrica em relação à origem, né? Aqui ó, a gente tem o z igual a zero, tem 50% antes da origem, 50% depois. Essa é a questão do gráfico que eu comentei, né? Que antes eu tinha feito o eixo aqui, só para vocês visualizarem, mas a gente vai usar sempre a notação padrão. Tá? A primeira propriedade é essa, normal, normal padrão. Normal padrão, a média, simétrica em relação à média, normal, simétrica em relação à média, normal padrão, simétrica em relação ao z igual a zero, sigma de z, tá? Φ de z, desculpe. Segunda propriedade, f de x tem máximo em x igual a μ. Então, quando a gente tiver uma distribuição normal, a gente vai calcular a média e o máximo vai acontecer exatamente aqui na média. Esse é o máximo. Na função normal padrão, como o nome já diz, e ela é padronizada, o máximo ocorre em z igual a zero, né? O φ de z tem máximo em z0 e esse máximo vai ser tabelado lá em 0,39. Vocês vão ver na próxima aula como a gente começar a utilizar a tabela. Tá? Então, simétrico, máximo em μ, máximo em 0,39, tabelado. Tá? Propriedade 3, a gente consegue visualizar aqui pelo gráfico que o f de x tende a zero quando o x tende a mais ou menos infinito. Então, se a gente fosse estendendo esse gráfico, ele ia tendendo para zero aqui, ele ia tendendo para zero aqui também, tá? Mesma coisa acontece aqui, tá? No φ de z. Quando o z tende para menos infinito, ele vai tendendo para zero aqui. Quando o z tende para mais infinito, ele vai tendendo para zero aqui. Tá? Sempre com aquela ideia de limites. Tá? Sempre com esse comportamento, sempre simétrico, sempre com os extremos tendendo para zero, certo? Pontos de inflexão, né? Para quem estudou isso em cálculo 2, cálculo 1 ainda, na verdade, né? Teste da derivada segunda que define o ponto de inflexão. O ponto de inflexão na distribuição normal, o máximo acontece no μ e a inflexão ocorre na média mais o desvio padrão e na média menos o desvio padrão. Aqui, né, a gente tem concavidade voltada para baixo, tem inflexão voltada para cima, inflexão voltada para cima. Então, máximo na média, inflexão média menos o desvio padrão, média mais o desvio padrão, logicamente, porque o gráfico é simétrico. E na função normal padrão, que é a mudança de variável para z, nós temos a mudança de concavidade tabelada também em menos 1 e 1. Resumo de tudo isso que a gente disse. Temos a distribuição normal tem um problema para a gente integrar, que usa séries. A gente mudou a variável para a variável z. Essa variável z tem essas características aqui, tá? Que é o z igual a x menos μ sobre sigma, com média 0, variância 1, tem essa função densidade, tem a curva da gaussiana, só que agora a gente sai da simetria em relação à média e passa a ter a simetria igual a zero. Vamos usar as propriedades e vamos fazer o gráfico um pouquinho diferente do que a gente fazia antes. Na próxima aula a gente começa a usar a tabela e isso tudo, essas duas últimas aulas teóricas aí vão passar a fazer mais sentido. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!